Chegou a hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. É isso, Luciane. Vamos falar sobre a pandemia, a eficácia da Coronavac, a importância do oxigênio no tratamento, as recomendações de tratamentos preventivos. Eu converso agora com o Sérgio Zimmermann, que é coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia e médico do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas. Doutor Zimmermann, boa noite. Boa noite, Denise, a todos os telespectadores. Um prazer e honrado pelo convite. Vamos tentar dirimir todas as dúvidas que estão surgindo no momento. Bom, nós estamos vendo o momento crítico da pandemia, novamente a disparada do número de casos, aumento muito grande do número de mortes, a situação dramática em Manaus, e fica a preocupação com relação a variações do vírus, qual o tratamento que se pode ter, qual a eficácia das vacinas nesse caso. Eu queria sua avaliação para nós começarmos em relação à Coronavac. Em relação à Coronavac, os dados foram mostrados na coletiva de imprensa, nessa semana que nós tivemos, né, na coletiva do governador João Dória, e com vários médicos, pesquisadores e cientistas, inclusive eu estava presente, para fazer uma análise desses dados que foram passados no dia pelo Dr. Dimas Covas, do Instituto Butantan. Muito se fala dessa questão de ser uma baixa eficácia, só que não é uma baixa eficácia. Existe um erro da população quando ela compara só os números. Esses 50% fazem com que eu vá prevenir a doença em 50%. E o mais importante de tudo da vacinação, dessa vacina específica do Instituto Butantan, recai no impacto em saúde pública para não evoluir o paciente, o indivíduo, para condições de casos moderados e graves. Lembrar que os casos graves são os casos que você vai para a mortalidade, você pode evoluir para a mortalidade. Nós estamos vendo isso justamente agora em Manaus, esse caos que está instalado na cidade de Manaus. Então, é importante que a gente tenha rapidamente, não só a Coronavac, como a vacina de Oxford, que são as duas únicas que vão estar em solo brasileiro, e que a gente tem que apoiar a campanha, fazer um plano nacional de imunização rápido, para que a gente possa diminuir com mais rapidez a transmissibilidade que está acontecendo, para a gente poder acabar com as medidas protetivas, preventivas, de uso de máscara, álcool gel, distanciamento social. Só que isso só vai ser possível com uma adesão importante dessa efetivação da vacinação em massa. Caso contrário, se a população não entender a importância disso, nós não vamos conseguir sair dessas medidas que até então são as medidas que a gente encontra como solução para evitar a transmissão do vírus. Agora, doutor Zimmermann, o grande problema que nós tivemos no Brasil desde o início foi aquela posição negacionista em relação às medidas de isolamento, se criticando quando elas foram adotadas, muita gente criticando a utilização de máscara, que seria uma recomendação básica hoje para se tentar evitar o contágio, e aí se chega à situação extrema que vivemos em Manaus. 2 semanas atrás, o comércio de lá reclamou do fechamento, das exigências colocadas pela prefeitura, e o resultado está aí, né? Na verdade, a gente acaba colhendo os frutos do mau distanciamento social, aglomeração, né? Manaus é decorrente disso, é uma prova cabal disso. Viveu momentos críticos e negros o ano passado, a gente sabe que foi uma das cidades mais castigadas pela Covid-19, e agora com as festas de final de ano, as pessoas não deram muito valor. Não só em Manaus, é que aqui no estado de São Paulo, propriamente dito, a gente ainda não tem esses casos de gravidade, graças a Deus. Mas nós temos um aumento exacerbado do número de casos de Covid-19, sobretudo em jovens que foram aí às praias paulistanas e voltaram contaminados e também estão contaminando seus pais, seus familiares. Então, é outro dado importante que muito não se fala, porque não estão evoluindo por causa de gravidade como Manaus. Manaus realmente é caótica a situação e nós, como sociedade médica, estamos realmente muito preocupados em ver como é que nós vamos fazer para ajudar essa situação que está instalada lá, sem oxigênio, sem condição de atendimento adequado e digno para o ser humano, pessoas colocadas nos corredores, sem vaga na unidade de terapia intensiva,
Então, realmente é um estado grave e caótico de calamidade pública, inclusive. Essa necessidade de oxigênio é na etapa final, quando a pessoa está no máximo da gravidade do caso, né? É bem comentado por você. Realmente a gente precisa do oxigênio quando a gente não tem mais essa percepção, não consegue mais fazer. Então a gente precisa do auxílio. E esse oxigênio está faltando, a rede de gases dos hospitais não tá conseguindo ficar adequada, e a gente precisa desse oxigênio para o conjunto de aparelhos, com os respiradores, para poder alimentar os pulmões, basicamente, dessas pessoas que estão internadas. Além disso, nesses casos graves, aqui vale um comentário que aqui sim, uma das únicas drogas que tem mostrado relativo sucesso e diminuído mortalidade é o corticoide endovenoso. Então, essa sim, junto com a terapia de suporte da UTI, com o corticoide endovenoso, em muitas situações com o uso de anticoagulantes orais, podem trazer um benefício clínico. Porém, vale a ressalva, Denise, se você me permitir, que essas drogas apregoadas para tratamento precoce ou também utilizadas em pacientes hospitalizados, cloroquina, ivermectina, não têm mostrado efeito e benefício clínico nenhum. Nós respeitamos os colegas que fazem essa prescrição, mas não é embasado por nenhuma sociedade científica, nem nacional, nem internacional. Então, eu acredito que deveria se parar de apregoar o tratamento precoce e mudar, e quando a gente insistir em tratamentos de medidas protetivas, preventivas, e agora com a vacina. Nós temos que clamar e conclamar a população para que tenha vacinação e pedir ao governo federal urgência nessa aprovação. Nós vamos ter, inclusive, a Anvisa, agora no próximo domingo, às 10 horas da manhã, vai fazer a transmissão ao vivo. Outra situação muito peculiar. Nunca vi em toda a minha vida como médico a Anvisa transmitir uma situação. Parece que nós estamos vivendo uma novela, e aí vai ter um julgamento com 5 pessoas para avaliar se a Coronavac e a Oxford vão integrar o uso emergencial ou não. Realmente, uma situação nunca vista na questão médica aqui no país. Deveria ser uma discussão particular e muito técnica a decisão entre eles da avaliação das condições das vacinas para aprovação, mas se tenta criar o fato, né, uma notícia. E essa questão que o senhor estava colocando dos medicamentos, eu acho que uma coisa que chama muita atenção e que convence parte da população é o fato de o próprio presidente Bolsonaro insistir no tratamento preventivo. Nesses últimos dias, com o agravamento dos casos no país e em Manaus, em quase todas as entrevistas ele cita que as pessoas não tomam medicamento e por isso que chegam à situação de Manaus. Ele já chegou até a comparar essa situação, né? É uma situação que a gente não crê como adequada. Isso realmente é ruim, um presidente da República ter uma postura dessa, e a gente fica muito entristecido que o ministro da Saúde também agora tomando essa atitude de indicar o tratamento precoce, quando nós sabemos que não traz nenhum benefício clínico. Isso é totalmente comprovado. Isso nós já estamos entrando para quase um ano de publicações, e não poucas, inúmeras publicações, mostrando a não vantagem do tratamento precoce. Essa é a grande questão. Então, eu creio que o presidente Bolsonaro deveria reger o país de uma maneira mais tranquila, mais cristalina, e dar todo o apoio nessa questão importante, que é uma das poucas soluções, que é a vacinação em massa no país. Inclusive a Sociedade Brasileira de Infectologia divulgou hoje uma publicação, não é, falando desses medicamentos que ela não recomenda, e com base também em outros organismos internacionais que fazem a mesma avaliação quanto a esse tratamento preventivo, e citando as formas de tratamento, inclusive citando esses medicamentos que o senhor colocou agora, quando se constata que a pessoa de fato está doente, né? Essas medicações que eu havia comentado, da dexametasona, do corticoide endovenoso e dos anticoagulantes orais, realmente só para pacientes hospitalizados que a gente pode fazer, e ter os recursos hospitalares para a gente tirar o paciente das complicações que a Covid pode causar. Então, essa é a grande questão, e é por isso que a gente está muito preocupado com Manaus,
porque em Manaus a gente está tendo um afluxo de pacientes enorme e não tendo capacidade no hospital para atender toda a demanda. Então, essa que é a grande lição que Manaus está trazendo para o Brasil inteiro. Está colapsado o sistema público e privado de atendimento e nós não queremos que isso aconteça agora nas outras cidades, nos outros municípios do Brasil, e temos que ter uma atenção importante, uma nova variante que pode ser a causa em Manaus dessa agressividade. Nós já temos variantes novas em outras localidades que mostram ser muito mais transmissíveis do que eram as outras de coronavírus. Esse é um dado também importante que a gente vai começar a estudar para ver se nós vamos ter alguma resposta ou não. Agora, pela forma como é a Coronavac, a senhora acredita que ela possa fazer frente também a essas variações? Porque cada vacina tem uma característica própria, não é? Sim, eu não acredito que a gente vai ter problema com qualquer tipo de variação com a Coronavac ou com a Oxford, que são as vacinas que vão integrar o calendário do Brasil até o presente momento, visto que Pfizer e Moderna já venderam todos os seus lotes para os países economicamente mais ricos, né, Estados Unidos e Europa, então nós vamos ficar sem essas vacinas na nossa prateleira de opções. Então nós temos que falar e temos que reafirmar, Denise, para os negacionistas, parem de ser contra as vacinas, parem de não apoiar os institutos de pesquisa sérios no nosso país. Nós temos que trabalhar com duas situações, a vacina do Butantan e a vacina da Fiocruz. Não adianta a gente ficar pensando porque a Pfizer, porque a Moderna tem 95%. Não, nós temos que fazer a nossa parte. Para a gente chegar a uma efetividade dessa vacina, a grande importância vai ser vacinar em massa. Com 50%, eu vou precisar vacinar em torno de 70%, 90% da população. Aí sim eu vou conseguir tirar a máscara, tirar distanciamento social e assim por diante. Então, cada um de nós vai ser responsável para que a gente chegue nesse número e para que a gente viva um novo normal. Perfeito. A voltar o que a gente sempre quis e foi nas nossas vidas. Dr. Sérgio Cimerman, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Gazeta. Uma boa noite. Obrigado, Denise. Bom final de semana a todos e show Covid-19. Luciana.